Olá! Hoje em nosso canal Sabedoria para Viver, eu quero falar sobre o tema Vencendo aos Poucos. E para nossa meditação, quero trazer aqui o texto sagrado, Carta aos Romanos, escrito pelo apóstolo Paulo, capítulo 8, verso de número 37, que diz: Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. É claro que a referência está sendo feita à Trindade, a Deus Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito Santo, que nos ama, que nos acompanha, que nos ensina, que nos molda, que nos fortalece, que nos edifica, que nos livra, enfim, são muitas as qualidades que poderíamos dizer aqui a respeito da pessoa de Deus. Mas eu quero me ater a esse tema, que diz, vencendo aos poucos. Andrew Martin, ele dizia assim, a perseverança sempre suplanta a perseguição. A perseverança sempre suplanta a perseguição. Deixa eu te falar uma coisa. Se você pensa que irá continuamente acumular vitória sobre vitória, ora, você não está sendo realista. Afinal de contas, sempre virão os desapontamentos em meio à nossa jornada. O que é o sucesso, então? Ora, sucesso consiste na sua habilidade de rapidamente recuperar as perdas e seguir em frente, na busca de um novo alvo. Preste atenção numa coisa. Em tudo que você tentar realizar, esteja certo de que irá enfrentar algum tipo de retrocesso. A questão é, não permita que o retrocesso paralise a sua caminhada. Deixa eu te fazer uma pergunta. Faz sentido aumentar as perdas e se permitir ser paralisado por elas? Obviamente que não. Portanto, aprenda com a sua perda. Sim, você pode. Aliás, você pode, na grande maioria das vezes, aprender muito mais com as suas perdas e derrotas do que com as suas vitórias. É muito claro isso. Por quê? Porque após a lição aprendida, siga em frente com determinação, com confiança, com novos saberes. Deixa eu trazer aqui uma ilustração, algo verídico. Estou falando aqui de Abraham Lincoln, que foi eleito presidente dos Estados Unidos. E quando daquele acontecimento houve um grande constrangimento nas classes dominantes, afinal de contas, ele era filho de sapateiro e foi também sapateiro. E ao fazer o seu primeiro discurso no Senado, um político muito arrogante aproximou-se dele em voz alta e disse: antes de o senhor começar, eu gostaria de lembrá-lo de que o senhor é filho de um sapateiro. Naquele momento, todos riram dele. No fundo, todos queriam humilhá-lo, já que derrotá-lo não foi possível. Mas, preste atenção nesse relato. Um homem persistente como Lincoln, olha só, faliu aos 31 anos de idade. Foi novamente derrotado numa eleição para o Legislativo aos 32 anos de idade. Faliu de novo em um outro negócio aos 34. Superou a morte da sua namorada aos 35. Teve um colapso nervoso aos 36. Perdeu nova eleição aos 37. Perdeu nas eleições para o Congresso dos Estados Unidos aos 43, 46 e 48 anos. Perdeu novamente a disputa para o Senado americano aos 55 e só conseguiu ganhar a sua primeira eleição aos 60 anos. E agora para presidente dos Estados Unidos. Um homem desse calibre, desse quilate, é muito difícil ser derrotado. É muito difícil ser derrubado. Lincoln sorriu
e com voz pausada e com a segurança de um vencedor, mas sem jamais esquecer a sua origem, respondeu: obrigado por lembrar-me de meu pai neste momento. Eu procurarei ser um presidente tão bom quanto o sapateiro que ele foi. Eu me lembro de que meu pai sempre fez os sapatos de sua família. E se os seus sapatos apresentarem algum problema, pode trazê-los e eu os consertarei. Desde cedo aprendi a consertar sapatos, e agora que meu pai está morto, posso cuidar dos seus. Aliás, se algum de vocês tiver um sapato feito pelo meu pai, que esteja precisando de conserto, pode trazer para mim. Mas de uma coisa estejam certos, eu não sou tão bom quanto ele. O que esta lição nos ensina? Olha só, você talvez tenha ouvido muitos nãos nesses dias. Mas quando alguém lhe diz não, isso deve se transformar em um passo à frente rumo ao sucesso. Polidamente agradeça e vá bater em outra porta. Não adianta ficar se lastimando com autocomiseração. Quando um acerto de negócio fracassa, vá para outra oportunidade, com uma determinação ainda maior. Com seus pensamentos, convicções e principalmente uma completa submissão a Deus, simplesmente não existe derrota duradoura. Lembre-se disso. E saiba, porém, que ninguém pode ganhar todos os jogos. Esta é a verdade. Mas qualquer pessoa pode ser uma vencedora, simplesmente ao se recusar ser barrada pela derrota. Portanto, que você viva com sabedoria e vá vencendo aos poucos. Por quê? Porque em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Deus te abençoe.